A paz do Senhor Jesus para os amados irmãos. Conforme eu tinha postado lá no grupo da igreja, né, falando que nós estaríamos aí fazendo um vídeo aí para a nossa escola bíblica dominical. Então, já postamos aí a lição. Então, nós estaremos aí estudando essa lição. Então, nós já estamos aí no segundo trimestre de 2020. Estamos com essa nova lição, que tem como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então esse é o nosso tema geral da nossa revista. Nós estaremos estudando nesse trimestre. Vamos lá. Então, lição de número 1, 5 de abril de 2020. Tem como tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Textual. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, é dada ao Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então aqui embaixo temos a leitura diária, que os irmãos possam estar aí meditando nessa leitura diária. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 e o versículo 2. E Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 7. Então, os irmãos, como foi postado aí a revista, estará lendo, fazendo essa leitura da leitura bíblica em classe. Não estaremos lendo para não tomar muito tempo. Então, vamos lá. Introdução. Então, a nossa introdução aqui, ela fala algo interessante aqui que eu marquei. Que diz assim: nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo, né? Por meio de Cristo Jesus. Então, esse é o propósito dessa epístola, né? É a revelação por meio de Cristo para os irmãos de Éfeso. Então vamos lá. Primeiro tópico: autoria e data. Número 1, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Então aqui nós vemos já o autor, ele já se declarando já a sua identidade, que é Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Então o autor é o apóstolo Paulo, né? Está aí no capítulo 1, versículo 1, a parte A. O livro de Atos menciona que ele se chama Saulo, no hebraico, mas que também é conhecido como Paulo. Então nós vemos aí falando que o livro de Atos chama ele de Saulo, né? Mas também conhecido como Paulo. Então vamos ver aqui o significado. Então, em hebraico, Saulo significa solidário, provavelmente a homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então nós vemos que Paulo era o nome romano e Saulo era o nome hebraico, né? Então nós vemos que muitas pessoas pregam por aí dizendo que
Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, né? Mas Deus não trocou o nome de ninguém. Então o nome Saulo é do hebraico e o nome Paulo é romano, né? Então esse nome vem também fazendo homenagem ao rei Saul, né? O nome Saulo, vem fazendo essa homenagem a Saul, e os dois são da mesma tribo, que é a tribo de Benjamim. Vamos lá. 2. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Né? Então o autor aqui traz aqui para a gente que diz que nas 13 cartas do apóstolo Paulo, né, ele nunca usou o nome hebraico Saulo, mas sim o nome Paulo, que é um nome romano, né? Um nome talvez mais fácil para poder evangelizar os gentios. Então, por isso que ele usa esse nome Paulo, né? E outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, com ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens, né? Então, a autoria, né, da sua autorização apostólica, ele diz na sua carta, né, que é pela vontade de Deus, né? Foi pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Vamos lá. 3. Uma epístola da prisão. Então a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Então, por essa razão, ela entrega o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, essa carta foi uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, ele estava em prisão, mas não somente esta carta que ele escreveu na prisão, né? Então, está dizendo aqui que de Filipenses também, né, que ele escreveu, estava em prisão, aos Colossenses também, e a Filemon. Então ele escreve a carta direcionada a Filemon também, quando ele estava também numa prisão. Vamos lá. 4. A data. Então, de acordo com Atos dos Apóstolos, realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região mediterrânea. Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. Então, a partir dessa promessa, a data provável da redação da epístola de Efésios ocorreu por volta de 61 a 62, tendo Tíquico como seu portador, né? Então, a data aí, né, são datas aproximadas que eles dão para nós, né, dessa como foi redigida esta carta. Então bota aí aproximadamente aí, né, no ano 60 a 62 aproximadamente, né? Mas a sua redação ocorreu por volta ali de 61 a 62 depois de Cristo, né?
e tendo aí um grande enviado, né, grande mensageiro, Tíquico, né, que teve uma parte muito importante, porque se não fosse através desse homem, né, essas cartas não chegaria nas mãos do povo de Éfeso, né? E não só não para o povo de Éfeso, não, né? Diz aí os historiadores que essa carta ela chegou em toda aquela área das igrejas que se encontravam ali na Ásia. Então ela rodou todas essas igrejas, não só na igreja de Éfeso, mas todas essas igrejas ali da Ásia. Vamos lá. Segundo tópico. Destinatários. Então, a cidade de Éfeso. Então, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial, religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu e sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes e tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então nós vemos que a cidade de Éfeso, na época, era uma cidade muito moderna, naquela época, né? E depois de Roma, era uma das cidades mais importantes, né, que existia na época. E era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, para nosso conhecimento, né, era uma cidade grande, populosa, né, que fazia costa para o mar, né, comércio muito grande, tem um valor religioso também muito grande também, e se atua no atual país agora que se chama Turquia, né? E até tem até um mapa aqui atrás de nós aqui, dá para a gente poder vermos aqui mais ou menos onde se localiza. Aqui se localiza a Turquia e a igreja de Éfeso ficava mais ou menos aqui nessa região, tá bom? Só para a gente ter aí uma localização onde se situava a igreja de Éfeso. Então vamos lá. A religiosidade em Éfeso. Então, a cidade abrigava um templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos prata vendidos no templo, razão pelo qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, né? Então vemos aí que tinha uma religiosidade muito grande, tinha no local ali um templo, né? Esse templo era o templo da deusa Diana, que se encontrava ali a deusa Diana, a deusa da fertilidade, né? Diana é o nome romano e Ártemis, né? Era o nome grego que era dado essa imagem. Então, através disso, a economia, né, ali era muito grande, que eles vendiam muitas imagens. Os turistas iam para ali, gastavam dinheiro para comprar essas imagens, né, que está dizendo aqui. Era um comércio muito grande. Era de nichos de prata, né? Esses nichos eram miniaturas do templo com
a imagem da deusa Diana dentro desse templo. Então, esse comércio era grande, eles vendiam muito. Então, vê que era um povo que era voltado para a idolatria. Então, você vê que a pregação de Paulo, né, deu uma grande confusão, porque quando Paulo começou a pregar, ele começou a bater contra a idolatria daquele lugar. Né? Ele não chegou ali falando com palavras para agradar aquele povo, não, mas ele chegou pregando mesmo contra a idolatria. Então o povo ali, quando ele começou a pregar contra aquela idolatria, o povo ficou alarmado com aquilo, né? Por quê? Porque o povo vivia com esse comércio de vendas desses nichos, né? Vendia esses nichos aí e arrecadava-se muito dinheiro. Vamos lá. 3. A igreja de Éfeso. Então Paulo evangelizou na cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Então, quando Paulo chegou lá nessa cidade, né, tinha lá 12 discípulos, claro, né, que ele ficou ali com aqueles discípulos, teve o trabalho ali, né, de ensinar, de instruir, tanto que ele ficou ali um bom tempo ali, né, para poder ensinar esses homens, né. Então foram batizados nas águas, né, e também foram batizados também com o Espírito Santo, né. E em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Então começou a pregar ali para os judeus, mas os judeus eles não aceitaram a sua pregação, né? Como aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Começou a pregar também, e ali os fariseus, os saduceus ali também não aceitaram a sua pregação. Então o apóstolo Paulo voltou ali a sua pregação para o gentil, né? E diz aqui que no salão alugado, na escola de Tirano. Então em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços, aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios, né? Então, está dizendo aqui que Deus usou o apóstolo Paulo poderosamente, né? Por que tinha que ser usado poderosamente? Porque muitos ali não queriam ouvir a mensagem de Paulo, alguns seguiram ele, abandonaram. Então, através disso, Deus começou a usar o apóstolo Paulo, né, através de poder. Então, começou a manifestar o seu poder através ali da vida de Paulo para que fosse ganhar almas, né? Então, usou através de qual tipo de poder? Através de curas, de milagres, né? Então, Deus se manifestou assim na vida de Paulo naquele lugar, porque era necessário, né? Porque era uma idolatria muito grande. Vamos lá. Então, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Então, Apolo, né, ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade. E segundo Irineu, o bispo grego da primeira igreja do século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, esses homens também que passaram por ali também lideraram essa igreja. Vamos lá. Saudação epistolar. Então, a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele diz aos santos em Cristo Jesus, né? Então, essa foi a saudação que o apóstolo Paulo ele direcionou para os irmãos ali de Éfeso, né? Coisa linda, né? Depois de ele ter passado por ali, pregado,
né, levantados dos discípulos, né, ali. E agora ele manda uma carta saudando os irmãos. Aí o que, que ele fala para os irmãos? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Né? Então nós entendemos que a obra dele não foi em vão, porque eles receberam a palavra, né, e permaneceram santos e permaneceram fiéis na obra do Senhor. Né? E Paulo os cumprimentava com as palavras graça e paz. É uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Né? Então foi uma grande metrópole ali. Então o apóstolo Paulo passou por ali e fez uma grande obra e deixou um grande legado. Né? Então isso que nós temos que, como servos de Deus, né, deixar um legado, né? Fazer uma grande obra, porque Deus ele tem uma grande obra para poder realizar sobre as nossas vidas. Vamos lá, tópico 3. Propósito e mensagem, né? Então, esse propósito e mensagem nós vamos estar passando aqui rapidamente, porque qual foi o propósito disso aí. Então, eu marquei aqui um trecho para que nós possamos você possa marcar aí também na sua revista, né? O propósito. Então, eu marquei aqui, que vai bater bem o que nós estamos estudando nesse tópico. Então tá ali, o propósito. Então, eu marquei aqui, o apóstolo Paulo mostra que aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, o propósito é mostrar para os crentes, né, dessa carta, que Cristo está no controle do universo inteiro. Né? Então, mostrou para eles que Cristo está no controle de tudo. Né? Ele não está restrito a nada. Né? E também aqui eu marquei o passado deles, cristãos, era marcado, né? O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeira, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus, né? Uma coisa interessante, né? Claro que nós temos um passado, né, marcado, mas só que Deus ele não se lembra mais, né? A Bíblia diz que Deus lança lá os nossos pecados lá no mar do esquecimento. Mas, claro que nós vamos lembrar, né, do nosso passado. Não vai ficar na nossa memória. As pessoas vão ter pessoas até que vai né, que não tem conhecimento de Deus, vai querer até nos acusar disso. Mas isso não tem efeito sobre nós. Então não é para nós ficarmos lembrando disso e nos acusando sobre isso. Então é isso que Paulo estava falando para eles, né? Que eles têm que se adotar um novo estilo, né? Adotar um novo estilo de vida em Cristo, né? O que ficou para trás, para Cristo, não tem mais valor. O que tem valor agora é do momento que eles se converteram a Cristo para frente, não ficar se julgando ou alguém julgar eles ou ficar desanimado, querer parar. Isso muitas vezes acontece conosco também, né? As pessoas nos julgam, né? Falam de nós que nós era isso, era aquilo, agora nós somos crente Bíblia, carregando Bíblia do braço. Mas não podemos deixar que isso venha nos abater, mas sim prosseguir numa nova vida em Cristo Jesus. E outra coisa que ele bota aqui também, esse propósito, é a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Né? Então, ele faz o quê? Essa união, essa paz entre gentios, entre gregos, porque tinha aquele... Né, os judeus não aceitavam muito os gentios, essa conversão dos gentios,
da incircuncisão, circuncidar, né? Então tinha aquele, né? Então Paulo também vem fazendo essa paz entre eles, né? Que essa redenção, né? Ele fala que a redenção da cruz, ela vem tanto para o gentio, tanto para os judeus, né? Então ele vem trazer essa paz. Vamos lá. A mensagem. Então, a mensagem dessa epístola também, nós vamos resumir aqui também. Eu coloquei aqui a mensagem. Jesus Cristo, a cabeça. E a igreja, o corpo. Então nós temos que entender essa mensagem, né? Que Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E na igreja como corpo, a igreja ela tem a sua função. Então nós temos que fazer o quê? A nossa função. Cada um de nós como igreja, nós temos uma função. Então nós temos que fazer essa função de igreja. E a outra aqui que eu marquei, que é o final, que diz assim: de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça, né? Olha só que coisa linda. De tudo quanto Deus fez é do que se espera que a igreja faça. Então, não podemos ficar parado. Então, Deus espera algo de nós, que somos o quê? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que ele falou, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa é a nossa função, a nossa responsabilidade. Então, não podemos ficar parados. Então, aqui, vamos entrar na conclusão, que diz o seguinte, a conclusão. Então, a epístola revela um elaborado resumo da salvação de suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a trabalhar contra as forças das trevas. Amém, irmãos? Então, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Então, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Então, esse foi aí um breve estudo aí da nossa lição. Que os irmãos possam aí estar tendo entendimento aí da lição desse novo trimestre aí que está se iniciando. Deus abençoe os irmãos. Amém? Fiquem na paz.